Em janelas mais curtas, a variabilidade ela é muito grande, mas à medida que a gente vai se afastando aqui, os retornos tendem a ficar mais positivos e mais consistentes. E aí, pessoal, beleza? De volta aqui com mais um vídeo. Fiquei um tempo fora aí, mas eu precisava dar uma arejada na cabeça. E eu aproveitei para começar a gravar um curso. Isso mesmo, sim, a gente vai ter um curso aqui do canal. Inclusive, esse gráfico aqui eu tirei de um trecho de uma das aulas e vou ensinar lá no curso como fazer. Mas vamos lá que eu quero mostrar esse gráfico que é muito interessante. Então, o gráfico é esse aqui, ó, janelas de retorno do Ibov. E basicamente aqui no meio você tem esses valores que indicam qual que seria seu saldo ao final daquela janela de investimento, caso você tivesse iniciado no primeiro dia aí do ano com R$ 100. Então aqui no eixo vertical a gente tem as datas, eu fiz aqui, peguei os dados do índice Bovespa e utilizei o Python para calcular. Então desde 95, né, 1º de janeiro aí de 95, até 2021, sendo que 2021 eu peguei os dados até o final de fevereiro. E aí eu criei janelas de investimento com tamanho variável, né? Desde 1 ano até 27 anos. Então, basicamente aqui, por exemplo, se 1º de janeiro você tivesse investido R$ 100, ao final do ano você teria 99. Vindo aqui para a janela de 2 anos, ou seja, se você tivesse investido em janeiro de 95, ao final de 96 você teria R$ 162. E assim por diante. Então aqui no meio a gente tem essa escadinha onde todos os retornos aqui positivos estão em verdes e o retorno negativo aqui é, estão em outras cores, né? Vermelho e laranja aqui em tons de vermelho e laranja. Então a partir desse gráfico aqui a gente pode tirar várias conclusões interessantes. A primeira delas aqui, talvez seja a mais importante, que a gente consegue ver que a partir aqui de janela de 10 anos, a gente não teve nenhum retorno negativo aqui para quem tivesse investido no índice Bovespa, né? Se a gente pegar janelas de 1 ano, a gente vê que a variação aqui é bem grande, né? Os valores aqui de 1 ano, a gente tem variações bem grandes, mas à medida que a gente vai se afastando, aumentando o tamanho das janelas, a gente consegue ter retornos mais consistentes e positivos. Então vamos pegar aqui para a gente ver como é que a gente pode ler esse gráfico aqui. Eu vou colocar o gráfico no Instagram também, tá? Vamos pegar aqui um ano qualquer aqui, por exemplo, 81. Então eu perdi 19% naquela janela, né? E como é que eu consigo ver quando foi meu início e meu fim de investimento? Então, basicamente, o fim de investimento a gente pega aqui na horizontal, né? Se eu tenho aqui 81 final, então seria 2013, né? O final do ano de 2013. E para a gente ver quando que foi o início da janela, a gente pode vir aqui na diagonal e a gente vai caminhando até a gente encontrar o ano aqui no eixo. Então, eu comecei a investir nessa janela em janeiro de 2008 e terminei em dezembro de 2013. Então, a gente tem aqui um investimento de 6 anos e eu tive um retorno negativo aí nesse investimento. Os piores anos, né, a gente vê aqui 2008, por exemplo, foi um ano bem ruim aí. Então, quem investiu a partir de 2008, ou seja, não pegou a crise de 2008, ele já tem um retorno bem considerável, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, quem começou a partir de 2009. Então, quem começou a partir de 2009, só pelo fato de não ter pegado a crise de 2008, ele já teve um retorno bem melhor do que as outras janelas, né? Então, aqui, se eu comecei em 2009, eu tive 83% aí ao final do ano. Se eu mantive, o meu retorno foi sempre positivo, tá vendo? Então, simplesmente o fato de eu ter entrado após a crise já me deu uma vantagem aí. A gente teve também outra crise aqui nos anos 2000, né? A gente vê aqui também, ó. Foram necessários alguns anos aí para o retorno do investimento. Então, esse gráfico aqui mais do que mostra, né, que realmente
investir em ações é um investimento de longo prazo, né? Você vê que em janelas mais curtas a variabilidade ela é muito grande, mas à medida que a gente vai se afastando aqui, os retornos tendem a ficar mais positivos e mais consistentes. Bom, e além desse gráfico aqui, eu queria ver também para cada tamanho de janela a porcentagem de anos positivos e negativos, né? Comparar aqui, pega aqui janela de um ano, eu vejo aqui quantos tiveram retornos negativos, quantos tiveram retorno positivo. Para isso eu peguei aqui e fiz uma tabelinha aqui. Para a primeira janela aqui de um ano, nos últimos 27 anos, a gente teve 11 retornos negativos e 16 retornos positivos. Se eu pego janelas de 2 anos, a gente teve 26 janelas, então a gente teve 10 negativas e 16 positivas. E a partir aqui de janelas de 3 anos, a gente já vê uma melhora considerável, né? Eu tive apenas 5 retornos negativos para 20 positivos. E a gente vê uma tendência aqui, né? À medida que eu vou aumentando o tamanho da janela aqui, o número de retornos negativos ele diminui. E a partir de 10 anos aqui, janelas de 10 anos, a gente consegue ver que somente retornos positivos aí no índice Bovespa, tá? Então, realmente eu achei bem interessante, bem útil essa informação e quis compartilhar aqui com vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final e a gente se vê aí no próximo vídeo.